Olá para você que está chegando neste momento, nesse início da nossa transmissão, na parte desta manhã, onde estaremos aqui com o nosso Paradigmando. É o momento onde nós estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus e tirando dela o melhor proveito para a nossa edificação pessoal e para o nosso preparo, o nosso treinamento na palavra, através da palavra, para que nós possamos ser úteis, para que nós possamos ser instrumentos de Deus, para que outras pessoas venham chegar também ao pleno conhecimento de Deus, ao pleno conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus expressa através da Bíblia, através dos ensinamentos que a Bíblia nos traz. E neste momento, enquanto você vai chegando, enquanto você vai sintonizando nesta nossa programação de hoje, eu quero orar por você, estar orando a Deus, no sentido de que o Senhor nos abençoe nesta manhã e venha nos instruir, venha abrir o nosso entendimento, para que nós possamos aqui nesta manhã tirar o melhor proveito deste momento, onde estaremos mergulhando nas águas do Espírito, onde estaremos caminhando no caminho da palavra de Deus, nos caminhos que a palavra de Deus nos permite caminhar. Vamos orar neste momento e nós estaremos em seguida dando continuidade então ao nosso momento com a palavra de Deus nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela noite que o Senhor nos deu para o nosso descanso. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que o Senhor reserva para nós que estamos aqui sintonizados nesta programação, nesta parte da manhã de hoje, para que nós possamos, ó Deus, estar aqui, ó Deus, com o intuito, com o desejo ardente no nosso coração e na nossa alma de nos alimentarmos do Senhor, de nos alimentarmos da Tua palavra, de buscarmos instrução para servirmos melhor ao Senhor na Sua obra, principalmente nesses dias tão turbulentos que o mundo vive. Deus, precisamos de Ti, que o Teu Espírito Santo venha nos instruir nesta manhã, que o Teu Espírito Santo venha falar a cada um de nós que nos encontramos neste momento reunidos num só propósito, que é de buscar o Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa-nos, ó Deus, nesta manhã como instrumentos. Nós te pedimos estas bênçãos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olha, nesta manhã nós estaremos concluindo, então, o tema que nós iniciamos anteontem, né? Nós iniciamos o tema grupos pequenos e evangelização. Então, eu creio que você que está participando desde o primeiro dia onde nós iniciamos o desenvolvimento deste tema, grupos pequenos e evangelização, desde anteontem. Eu tenho certeza que você está percebendo como Deus, Ele se alegra, como Deus deseja que nós buscamos instrução, buscamos conhecimento, buscamos experimentar dos seus ensinos, das suas instruções, das suas orientações através
da palavra de Deus. E nós estamos estudando então o tema Grupos Pequenos de Evangelização, do autor deste material, ou deste tema, desse estudo especial, que é o pastor José Humberto de Oliveira, que ele está publicado na revista da Editora Cristã Evangélica, a qual nós agradecemos, porque estamos utilizando aqui este material, material público, conforme eu já disse desde o primeiro dia que nós adquirimos, e se nós adquirimos, é um material para ser utilizado. Amém? É um material que nós podemos utilizar, e nós estamos aqui citando a fonte. E nós vimos então a questão das reuniões realizadas nas casas e a importância então da comunhão que essas reuniões nas casas, nos lares, em família, exercem sobre nós, sobre a igreja do Senhor Jesus. E uma pessoa me abordou ontem, a gente conversando, a pessoa enfatizando acerca de reuniões nas casas. Olha, e é uma posição minha, pessoal. Reunião nas casas, reuniões familiares, elas não substituem os cultos na igreja, no templo, onde nós nos reunimos ali para termos uma comunhão maior, do grupo maior da igreja que se reúne para cultuar. Então, as reuniões realizadas nas casas, elas não podem substituir a reunião no templo, os cultos no templo. E nós vimos também acerca do que é um grupo pequeno. Nós vimos os nomes: grupos pequenos, pequenos grupos, grupos pequenos de discipulados, que eu chamo de GPD, Ministério GPD, que é um serviço através de grupos pequenos de discipulado. Grupos familiares, coinonias, células, culto nos lares, igreja nos lares, classes e outros, e muitos outros outros nomes, que podem existir. Nós vimos também sobre as bases bíblicas, nós vimos ontem, as bases bíblicas para os grupos pequenos. Nós vimos que Jesus e seus discípulos, eles se encontravam, se reuniam nas casas. Nós vimos também que a igreja, após o dia de Pentecostes, quando a igreja então inicia oficialmente, diríamos assim, a partir da descida do Espírito Santo, nós vemos que a igreja passa a se reunir também nas casas. E hoje nós vamos ver então os dois últimos tópicos ou itens, como você quiser, do nosso estudo, do nosso tema de hoje, do nosso tema que estamos terminando hoje. Nós vamos ver acerca de das decisões que são importantes para o funcionamento dos grupos pequenos. Então, existem decisões importantes que precisam ser tomadas, E, utilizando aqui o próprio texto do autor, ele diz assim: usar casas para evangelização requer alguns cuidados que, se não forem observados, poderão comprometer não apenas os frutos, mas até mesmo a continuidade dessa obra. Porque ele enfatiza aqui, e é uma verdade, eu tenho experiência disso, vivenciadas, de grupos familiares que começam sem um planejamento, sem uma direção, que começam tipo assim para ver se vai dar certo,
para ver se vai chegar a um resultado rapidinho que se almeja, mas eu digo para vocês, não é por aí. Então a gente precisa então tomar alguns cuidados. E o autor então ele elenca esses cuidados que nós vamos ver a partir de agora nessa parte final então desse tema grupos pequenos e a evangelização. Então a primeira coisa que ele enfatiza aqui, que ele elenca, onde acontecerão as reuniões. Isso é muito importante, muito importante. Onde acontecerão as reuniões? O autor diz assim, então, pode-se fazer em cada semana, numa casa diferente, né? Então, pode-se fazer em cada semana numa casa diferente, ou na mesma casa em 2 semanas. É interessante isso. Pode-se fazer na mesma casa em 2 semanas seguidas, ou durante um mês no mesmo lugar. Então, há várias maneiras de se fazer, de sugestões aqui de que pode ser feito. Aí o autor diz assim, é melhor fazer um rodízio semanal ou quinzenal. Muitas vezes, a melhor maneira da pessoa participar é fazer na casa dela, né? Se eu faço na minha casa, aí eu vou ter que participar. Não tem jeito, né? Então, costuma acontecer isso. Então, olha bem o que ele sugere aqui. A cada semana numa casa diferente, ou na mesma casa em 2 semanas seguidas, né? Faz 2 semanas na mesma casa, depois faz o rodízio. Ou durante um mês no mesmo lugar. Então ele enfatiza aqui o que é melhor, na opinião dele, do autor. É melhor fazer um rodízio semanal ou quinzenal. Segunda orientação que ele passa para a gente aqui. Terá um tempo definido ou será contínuo? Vamos ver aqui o que ele diz. O grupo é para evangelização, né? É para comunhão, é para crescimento em Cristo, então será contínuo. Se é um grupo para evangelização, comunhão e crescimento em Cristo, esse deverá então ser contínuo. Não poderá ter um tempo limitado. Outra orientação, quem vai liderar os grupos? Isso aqui é muito importante. Quem vai liderar os grupos? Aí ele diz aqui uma coisa que é muito importante, muito interessante. Mais do que boa vontade, o líder de grupos pequenos precisa ter algumas qualificações indispensáveis. E aí vocês podem se perguntar, mas será que eu não posso ser líder de um grupo pequeno? Será que eu teria dificuldades em ser líder de um grupo pequeno? Será que eu vou saber liderar um grupo pequeno? E ele então destaca aqui algumas qualificações que, na opinião dele, são indispensáveis. Então, a primeira qualificação, compromisso com a igreja local. E ele diz, o líder precisa ser comprometido com sua igreja e ter o apoio do pastor ou liderança para exercer esse ministério. Então, tem que ter o apoio do pastor. Tem que ter o apoio da liderança para que o trabalho, a atividade do grupo familiar, de liderança principalmente, seja conduzido de forma organizada. E uma coisa que eu não consigo, vamos dizer assim, entre aspas talvez, tolerar, é a improvisação. É algo que está assim intrínseco dentro de mim, faz parte de mim.
eu tenho um pouco de dificuldade de conviver com improvisos, porque eu acostumei numa igreja onde as suas doutrinas, as suas orientações pastorais, onde a sua maneira de ser igreja, né, no caso da denominação a qual eu pertenço, ela nos orienta, como líderes principalmente, a sermos pessoas que busquem, que procurem fazer as coisas dentro da organização, dentro do planejamento, dentro de uma visão, de um objetivo, né, que vise a organização, né, das atividades da igreja, das atividades dos membros, de todos os membros e principalmente dos líderes. Então, um líder de grupo familiar, um grupo de ministério GPD, como eu digo, né? Grupo pequeno de discipulado, células, precisa trabalhar organizadamente, né? Precisa trabalhar de uma forma disciplinada. Então, a organização sem improvisação, ela é muito importante. Então, a primeira qualificação aqui, que é, então, o autor, então, ele afirma que o líder de grupos pequenos precisa ter compromisso com a igreja local. A outra qualificação que ele destaca aqui para nós: dependência de Deus. Dependência de Deus. Você é dependente de Deus? O que você diz? O que você acha? O que você pensa? Ele diz assim: a obra de Deus é feita no poder de Deus. Então, se nós fazemos a obra de Deus dependendo do poder de Deus, nós precisamos, então, ter essa dependência, né? É óbvio, é lógico. Pregar o Evangelho exige a ação do Espírito Santo, né? Para que se obtenha frutos. Então, se nós dependemos de Deus, estamos sob a dependência de Deus, os frutos, eles virão. Porque a nossa pregação, ela não vai ser vã, vai ser uma pregação direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é isso que nós estamos fazendo hoje, procurando ser, então, testemunhas até os confins da terra. Precisamos também, como outra qualificação, conhecimento bíblico. Você não precisa ser um pastor, um teólogo, você não precisa ter cursos e mais cursos, mas você precisa ter conhecimento bíblico, que é algo básico, né? Para quem quer ser um líder de células, de grupo familiar. O autor também destaca aqui que num estudo bíblico mais interativo, o líder precisará ter conhecimento bíblico suficiente para responder ou ser capaz de pesquisar as questões que vão surgir e combater as heresias que possam querer entrar no grupo. Essa questão aqui é muito interessante. Você, eu, nós, o pastor, o maior teólogo que possa existir nesse mundo, ele não tem todo o conhecimento bíblico. Todo o conhecimento bíblico. Ele não sabe tudo. Ele pode saber muito. Ele pode saber bastante. Mas
não sabe tudo, não tem jeito de saber tudo. Porque os maiores teólogos que eu já conheci, eles são pautados pela humildade. Eles afirmam: eu estou aprendendo, eu aprendo a cada dia, porque isso é uma verdade, não tem jeito de fugir. Então, olha bem, o líder então precisará ter um conhecimento bíblico suficiente para responder ou ser capaz de pesquisar. O que você não souber responder na hora, anota, pesquisa e leva a resposta no próximo encontro, tá bom? Outra então, qualificação indispensável é cuidado pastoral. O líder de grupo pequeno precisa gostar de estar com as pessoas, ter paciência com elas, interessar-se pelos seus problemas, tratá-las bem e dar atenção a todas. Então, é uma série de coisas que... É uma série de situações aqui que ele vai estar convivendo com elas, né? Ele vai ter que gostar de estar com as pessoas, ter paciência, isso é muito importante para ouvi-las, né? Preocupar-se com elas, interessar-se pelos seus problemas. No grupo vão surgir pessoas levando problemas, questões pessoais, questões familiares, uma série de questões que podem acontecer de serem ali compartilhadas no grupo pequeno. Então, ele deverá gostar de estar com as pessoas e dar atenção a todas elas. Agora, relacionamentos interpessoais sadios. Também isso é muito importante. Olha, são fundamentais a boa convivência e algumas atitudes que o líder precisa ter para bons relacionamentos. Ele destaca aqui: amor, precisa ser uma pessoa que ame mesmo, tenha o amor de Deus ali entranhado dentro do seu coração, dentro de si. Então, ele diz assim: não adianta você dizer a uma pessoa que Jesus a ama se você não demonstra amor por ela. Ela não vai acreditar no que você está pregando. Então, o amor pelas pessoas, principalmente através do líder, principalmente pelo líder, vai fazer uma diferença muito grande, vai ter uma importância muito grande. Acerca, então, dos relacionamentos interpessoais, ele destaca aqui também a flexibilidade. Dizem os mais experientes que o amor dobra, mas não se deixa quebrar. Flexibilidade é sinal de maturidade e não de fraqueza. Outro ponto aqui que ele destaca, aqui, nas relações interpessoais, nos relacionamentos interpessoais, ele destaca a sensibilidade. O líder deve ser sensível para perceber o que é mais importante para o grupo em cada momento. E o último aqui que ele destaca nos relacionamentos interpessoais, a autenticidade. Ele diz assim: as pessoas não esperam perfeição de seus líderes, mas também não aceitam que eles preguem uma coisa e vivam outra. O grupo também atuará... Uma pergunta, né? Uma pergunta. O grupo atuará com supervisão? O autor destaca que o pastor ou os líderes da igreja precisam saber o que está acontecendo nos grupos pequenos. Os grupos não podem agir, trabalhar, desenvolver o ministério de grupos pequenos isoladamente.
E outra coisa, os convertidos precisam ser trazidos à comunhão da grande congregação. A igreja local precisa estar recebendo esses integrantes, participantes dos grupos pequenos ou células, para que eles sejam integrados à igreja local, à sua igreja local, à igreja local a qual você pertence. O grupo aceitará crianças ou não? O autor diz assim: pode parecer uma questão simples, mas se não houver uma decisão acertada sobre as crianças, poderá então se tornar um problema e um peso para o grupo. E ele então faz algumas considerações aqui que eu gostaria de destacar para vocês. Primeira consideração sobre o trabalho com as crianças. Elas não têm o mesmo tempo de atenção dos adultos para um estudo bíblico. Então tem que ser um estudo, uma ministração para as crianças específica para a faixa etária delas. Elas não têm maturidade para ouvir o desabafo dos adultos, então não é conveniente elas participarem junto com os adultos também por isso. E se a reunião do grupo é durante a semana, no outro dia, muitas terão que acordar cedo para ir para a escola. Podem acontecer os inconvenientes. E agora, a parte final da nossa conclusão. Por que evangelização nos lares é tão eficiente? Aqui está o ponto-chave desse estudo, dessa ministração especial. Ele destaca o seguinte, ele cita aqui Christian Schwartz, onde esse Christian Schwartz, ele cita o resultado das pesquisas de Win Arne, um estudioso de crescimento da igreja. Ele apresenta algumas razões pelas quais o fator casa-lar é tão eficiente. E ele diz o seguinte: a evangelização nos lares é eficiente pelos seguintes motivos. E aí já estamos finalizando. Então, a evangelização no lar é eficiente porque os integrantes de seu ciclo de amizade, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, são pessoas mais abertas. Há uma diferença muito grande em ouvir o Evangelho por meio do testemunho de um amigo e ouvi-lo como uma apresentação religiosa de uma pessoa totalmente estranha. Então, se você tem amigos que você gostaria que recebessem o Evangelho, muitas vezes num grupo pequeno, numa célula, num grupo de discipulado, reunido na sua casa, no seu lar, a eficiência e a facilidade dessas pessoas serem alcançadas e ouvirem a palavra de Deus, os ensinos de Deus, vão ser então muito mais facilitados. Quando uma pessoa chega a Jesus a partir da sua própria rede de relacionamentos, naturalmente ela recebe apoio, né? Os relacionamentos conduzem a uma integração bem-sucedida do novo convertido na igreja. Os relacionamentos têm a tendência de ganhar famílias inteiras. E, por último, evangelizar parentes, amigos e colegas de trabalho proporciona a oportunidade singular de adaptar a apresentação do Evangelho às reais necessidades da pessoa que se quer alcançar. A verdadeira comunhão começa onde termina o individualismo. O que você já fez ou está disposto a fazer a fim de contribuir para a evangelização de pessoas
em grupos pequenos? Esta é a nossa pergunta final, fechando o nosso momento de hoje, do nosso paradigmando, né? E que Deus possa nos abençoar. Eu vou fazer uma oração de 1 minuto, fechando aqui o nosso encontro dessa manhã, o nosso momento aqui, onde nós estamos nesse encontro com a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este tema, ó Deus, que nós terminamos de estudar nesta manhã, ó Deus, acerca de grupos pequenos e evangelização. O que é que nós podemos fazer, ó Deus? Estas são pistas que nós recebemos através deste material, através deste estudo publicado em uma revista de escola dominical, onde orienta-nos de como nós podemos agir, como nós podemos trabalhar para que nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos sejam alcançados pelo Evangelho de Cristo. Senhor, muito obrigado por cada vida que está do lado de lá, que está ouvindo atentamente essa ministração. Fala e abençoa a cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor e logo mais às 8:30 da noite, ou melhor, desculpem, logo mais às 10:30 da noite, horário de Brasília, nós pretendemos estar aqui pela permissão de Deus, para estarmos aqui no encontro de oração e que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Muito obrigado, fique com Deus, Deus te abençoe. Tudo de bom para você.